Olá, o Câmara Entrevista de hoje trata de um assunto bastante atual e que acaba mexendo com o bolso de muita gente: a declaração de imposto de renda para pessoas físicas. Quem esclarece nossas dúvidas sobre esse assunto é o contabilista jauense, o Marcos Marques, a quem agradecemos, né, Marcos, a sua presença aqui no estúdio da TV Câmara. Muito obrigada. Eu que agradeço, Val. Boa tarde a todos, né? E estou aqui à disposição daquilo que a gente puder, né? Passar uma explicação, que nem sempre é tão fácil assim, né? Porque o tema é um pouco complexo, mas vamos lá. Vamos lá, então. Bom, o prazo para entrega da declaração de imposto de renda vence agora no dia 30 de abril. Isso. E quem não entregar? Val, a obrigação de entregar pressupõe que ela sempre vai ser obrigada a entregar. Quando você perde o prazo para entregar, você está sujeito a multa, ok? E qual é o valor disso? Tá, começa-se com R$ 165, mas existem casos em que a pessoa, se ele tiver imposto a pagar, tá, a multa pode ser maior, porque aí aplica-se uma porcentagem sobre o imposto devido. Certo. Tá? Então, veja bem, pagando a multa não te isenta da obrigação de entregar. Então, quem tem obrigação sempre vai ter. E quem fizer a declaração errada? Quem declarou errado? Bom, nós temos o seguinte, é muito importante, né, pelo tempo que a gente está, quer dizer, são 38 anos nesse meio, e eu vou te colocar o seguinte: 90% hoje das declarações que caíram em malha fina são por erros de preenchimento, ou até de interpretação, ou até falta de informação. Mas são erros que faltou realmente um pouco mais de atenção. Isso gera multa também? Olha, vamos pôr da seguinte maneira: você entrega a sua declaração dentro do prazo. A partir desse momento, a Receita disponibiliza a possibilidade de você verificar como ficou a sua declaração. Se ela está batendo com as informações que a Receita tem, ou se ficou alguma inconsistência ou alguma situação que gerou, que possa, melhor, gerar problema no futuro, que você possa vir parar numa malha fina. Então, mas, Marco, isso então é uma novidade deste ano. Quer dizer, a partir do momento que eu mandei a minha declaração para a Receita, eu ainda, digamos que hoje, dia 10 de abril, mandei a minha declaração para a Receita. Tá. A Receita, ela vai me permitir que até o dia 30 de abril eu confira a minha declaração para ver se está tudo certo? Melhor do que isso, Val. Melhor do que isso. Você entregou a declaração 10 de abril. Você tem que aguardar o processamento dessa declaração. A Receita vai fazer os cruzamentos, porque ela recebe informações de vários setores e que culminam com o cruzamento com a declaração que nós fazemos. Tá? Essa declaração, após o prazo de 30 de abril, o processamento dela fica disponibilizado no sistema para você verificar se tudo deu certo. Tá? E isso não é novo, não. Isso são pelo menos, se eu não estiver enganado, pelo menos 4 anos isso é possível. Tá? Isso foi uma evolução, isso foi realmente uma das coisas que melhor nós tivemos nos últimos anos. Porque antigamente você entregava a declaração e ficava rezando, né? Quer dizer, resultado para ver que tinha tudo dado certo, se não escapou nada e coisas desse jeito. O que você tem hoje? Entregou a declaração, aguarda o processamento. Após o processamento, tá, que vai acontecer em maio, você já pode verificar. E se você percebeu que você inverteu alguma coisa, que você esqueceu de alguma coisa, você pode retificá-la. O sistema acusa essas inconsistências? Sim. Sim, há casos em que o sistema vai levantar o problema, vai te dizer aonde que está havendo a inconsistência, e ou há casos em que você mesmo, depois de um tempo, percebe que cometeu. Eu ontem mesmo, eu tive um caso de uma pessoa que levou a declaração e, olhando a declaração dela do ano passado, eu verifiquei que ela tinha errado numa soma, certo? E o que eu fiz? Retifiquei essa declaração, veja bem, do ano passado, tá? Quer dizer, era uma informação simples, mas que necessitava de retificação. Agora, é bom que se diga o seguinte: até quando eu posso retificar? Até quando eu posso ver isso? Até o momento que você entre em malha fina. A partir daí, quando você estiver... E quando costuma entrar na malha fina? É tempo, Val, necessariamente não tem. A Receita, isso demorava muito.
Mas nos últimos anos, no último ano, melhor dizendo, 2012, 2013 especificamente, a Receita tem sido mais rápido, até mesmo no processamento. Outra coisa, o processamento não era tão assim rápido. Fiz a declaração até 30 de abril, dia 4 de maio já estava no sistema. Não. Teve casos, por exemplo, em que você só conseguiu ver sua declaração de fato em agosto, setembro. Agora não. Agora está bem rápido isso, a Receita está bem atenta a isso. Agora, entre você ter problemas que você não averiguou, que você não consertou, e você entrar em malha fina, aí é um tempo que só a Receita realmente que tem. Há casos que eu já vi demorar 2 anos, há casos que demoram 4 anos, cada caso é um caso nesse meio. Mas é bom que se diga que após fazer, agora, e deixa eu até fazer uma colocação aí, Val, não é para fazer e você, eu passei do prazo, mas posso ir lá fazer porque está aberto isso. Não, você tem que entregar a declaração dentro do prazo. Você só pode retificá-la depois, que não há ônus, não há nenhum tipo de problema, tá? Então a retificação. Marcos, eu não sei se continua sendo assim, mas a gente sempre ouve, né, que brasileiro deixa tudo para a última hora. Há casos em que a pessoa acabou deixando para a última hora, chegou lá no dia 29 de abril, não conseguiu levantar todos os documentos necessários. Ainda assim é preferível você entregar uma declaração faltando dados e retificar depois do que não entregar, porque se você entregar essa declaração, por exemplo, faltando alguma coisa, você não vai pagar a multa. Essa multa de 167, Sim, isso é possível. Mas eu vou te falar uma coisa, Val, mudou muito isso, né? Como eu disse, há tantos anos fazendo, eu praticamente desde o dia 6 de março, logo após o Carnaval, quando disponibilizou o programa no site da Receita, eu já iniciei a fazer, já tinha clientes, já tinham pessoas procurando para fazer. Por quê? Quem tem restituição, quanto antes entregar, antes vai receber. São vários lotes no ano de restituição. Então o que acontece? Aí quem tem pressa, né? Começa em junho, né? Começa exatamente, o primeiro lote já sai agora no meio do ano. Quer dizer, então o resultado, muitas pessoas já procuraram, já quiseram fazer, alguns até para se livrar da obrigação, para não ter que ficar preocupado com o assunto. Mas a maioria que tinha restituição se beneficiou disso. Mas esse fato, sim, diminuiu muito. Alguns anos atrás era tão comum isso, chegava dia 29, dia 30, então, colocava seu nome lá, punha, né, os dados básicos e até logo, depois ia lembrar. Só que muita gente esquecia, né? Certo. Aí resultado, aí quando descobria que tinha esquecido, já vinha a cartinha. A pequena multa para se pagar. Exatamente. Então, basicamente, nós temos a obrigação e temos a fase de verificação, tá? E aí sim, tá? Se a pessoa não se atentou, não acompanhou isso, porque hoje fazer declaração de imposto de renda não é simplesmente fazer, é um processo, tá? A verdade é que muitas pessoas acham que pode se pegar lá, não, isso aí faz de qualquer jeito e está tudo bem. Não, a declaração ela é um processo onde envolve uma série de fatores, até mesmo que tem sido muito comum, pessoas que às vezes ficam aí com o seu inventário enroscado, ficam aí com problemas para resolver assuntos às vezes até mais complexos e necessários, em função do que não fez bem feita a sua declaração de imposto de renda, tá? Porque hoje a coisa está bem cercada em todos os sentidos. Então a declaração hoje não pode simplesmente jogar para cima, entendeu? Dê o que der. Ela é passível de problemas e muitos deles são extremamente sérios. Vou colocar um fato. Hoje, uma multa envolvendo imposto de renda por sonegação, por falta de informação dos valores recebidos, pode chegar a 300% do valor do imposto devido. Entendeu? Então é um péssimo negócio deixar isso daí correr, tá? Lembrando que a declaração, vou me estender aí, para dizer que a declaração para muitos é obrigação e para outros é um benefício, tá? Porque em que caso é um benefício? Em casos aqueles que não tem uma fonte de renda específica. Por exemplo, tá? Quem faz bico? Uma pessoa que faz bico, a declaração vai cair realmente como uma luva, porque é uma forma dele comprovar o que ele realmente ganha de forma certa e de forma legal.
tá? Às vezes a pessoa tem, ela ganha 200 ali, 500 ali, 300 ali, e ela fala, como é que eu vou chegar? Ela vai buscar amanhã um financiamento no banco, aí o banco vai falar, me prova a sua renda. E a declaração é um instrumento para isso, tá? Não para inventar, não, porque alguns acham que podem inventar coisa parecida, é para comprovar de fato, porque de alguma maneira as pessoas vivem e ganham para poder viver, concorda? Mas quem faz bico, por exemplo, vai fazer a declaração, ela tem que declarar a fonte pagadora? Não, porque você dentro tem um campo específico dentro da declaração que chama rendimentos de pessoas físicas, tá? Então, por exemplo, um jardineiro, tá? Que trabalha aí, são, né, que nem lá no escritório eu tenho um rapaz lá que uma vez por mês ele vai lá deixar toda a grama em ordem e tal. Quer dizer, ele faz isso para 200 no mês, certo, tá? Conclusão, então ele vai cobrar lá 30, 40 reais, você imagina o valor que isso dá, e multiplica-se isso no mês, fora outro serviço. Quer dizer, ele tem uma renda de pelo menos aí de 1.500 a 2.000 reais por mês, que ele recebe de centenas de pessoas. Quer dizer, ele é um caso típico que ele deve fazer a declaração, até por essa questão de poder comprovar de forma legal a renda. E não há nem necessidade, nesse caso de bicos, de se guardar um recibo, um comprovante? Não. A palavra dele ali no imposto de renda é o suficiente? Claro que é. Isso é uma coisa muito interessante. Que de um lado a Receita te obriga a declarar o que realmente você ganhou por causa da informação das fontes pagadoras, né? Quer dizer, e de outro lado, ela aceita a sua declaração também, de forma em que você se declarou ali, no caso, a verdade, né? Marcos, de um ano para outro, costuma haver algumas mudanças na declaração de imposto de renda. Do ano passado para esse ano, qual foi a maior mudança? Houve alguma coisa significativa? Se falou muito ano passado que as declarações vinham prontas, né? Pré-preenchidas. Pré-preenchidas, perfeitamente, esse é o termo. E essas declarações viriam, o que não aconteceu, mas aconteceu a possibilidade daqueles que têm certificado digital, né? O certificado digital é um mecanismo, é uma chave, igualzinho um cartão de banco, que te dá o direito de fazer determinadas situações perante a Receita de uma maneira segura. Mas tá? No caso você precisa pagar para ter esse certificado, Claro, não é qualquer pessoa que tem. O certificado é comprado, tá? E ou você faz pelo cartãozinho, ou você faz pelo e-token, é comprado e não é barato, tá? Quanto que custa? Se eu não estiver enganado, 180, 190 reais, tá? A casos até 230, 240, dependendo, porque isso aí tem validade, tá? De 1 a 3 anos, né? E o certificado digital, mas eu digo, o certificado digital ainda vai fazer muito parte da nossa vida, pela maneira que as coisas estão acontecendo e com a rapidez que estão. Quer dizer, é uma maneira segura e principalmente ótima para você buscar as informações que você precisa. Antigamente... então esse certificado não é só para imposto de renda? Esse certificado, a nível de Receita Federal, ele te dá uma abertura praticamente completa de toda a sua vida perante a Receita. Tá? Então, o que significa isso? Significa que se você quer ver se você está devendo, quer ver se você tem algum problema, você quer ter alguma informação específica, lá dentro do site da Receita, o certificado te dá essa liberdade. Então, o que tem a ver o certificado com a declaração? Tem a ver que, através do certificado, você consegue puxar dentro do sistema da Receita a declaração pré-pronta. Não exatamente a nível completo. Tá, o que é pré-pronta? Vem através, as fontes pagadoras passaram as informações, tem algumas coisas que chegam ali. Todos os rendimentos? Os rendimentos, especificamente os rendimentos. Agora, se você comprou, vendeu um carro, se você comprou, vendeu uma casa, um imóvel, um terreno, um apartamento, não, a Receita ainda não está mandando isso pronto. Você diz isso ainda, né? Mas a tendência é que tudo isso acabe... Já porque é o seguinte, todo o sistema hoje, Val, envolvendo todas, são diversas declarações que são executadas pelos órgãos competentes. Por exemplo, o cartório faz a DOI, tá? Que é a Declaração de Informações das Operações Imobiliárias. As imobiliárias fazem a DIMOB, tá? As mantenedoras de cartões de crédito fazem a informação também através
como é que chama aquela declaração? É uma declaração de informações financeiras. Aí você vai se completando. Então, todas são diversas, tá? A questão de despesas médicas, as clínicas fazem a ADMED. Quer dizer, são todas informações que caem dentro da Receita e depois auxiliam na hora de cruzar com a sua. Quer dizer, o certificado te garante você ter a informação da fonte pagadora. Essas informações ainda não, mas eu acredito que num futuro não muito distante, tudo isso vai estar à nossa disposição até para discussão, mesmo porque a declaração pré-pronta, na minha ótica, ela é mais complicada e mais dificultosa do que ao você fazer a declaração. Por quê? Esses dias mesmo eu peguei uma declaração de uma pessoa que veio buscar até orientação, não era para fazer a declaração, a pessoa veio até, discutiu o problema que estava passando, pediu uma orientação nossa, e essa pessoa, nós descobrimos que o valor que ela tinha recebido não estava informado à Receita, curiosamente. Então, o que significa a declaração pré-pronta? A necessidade de uma análise mais rigorosa, até mais de quando você mesmo faz a sua. Facilita? Facilita. Vou contar um fato. Eu tenho um caso de um cliente que ficou com a restituição parada há quase 3 anos. Certo. E de todas as formas, foi uma época que não tínhamos certificado digital e o cliente não tinha acesso. E ele questionava na Receita e ele não tinha ninguém que informasse se aquilo era assim ou se era assado. Aí o que aconteceu? Tá? Chegou uma hora que nós conseguimos, logo que chegou o bendito do certificado, eu entrei e conseguimos descobrir que a fonte pagadora tinha errado a informação. Entendi. E a diferença era de centavos. E bloqueou e segurou a restituição dele por quase 3 anos. Tá? Quer dizer, é uma situação chata que a pessoa precisa de dinheiro, ninguém busca restituição, né? Quer dizer, mesmo que não precise, o dinheiro é da pessoa e acabou, né? Quer dizer, dinheiro na mão nunca é demais. Porém, fica hoje uma porta muito aberta que facilita muito a vida. Só que o grande, até isso não estava acontecendo o que eu vou falar agora, Val. É possível que eu, por exemplo, eu tenho centenas até hoje de casos em que a pessoa não tem o certificado, então o que acontece? Ela me dá uma procuração eletrônica e através do meu certificado eu consigo tirar as informações que ela precisa no site. E o que é essa procuração eletrônica? Essa procuração eletrônica é uma sistemática, é um documento emitido através da Receita Federal, tá? Que nós mesmos que fazemos, mas é através do site da Receita, aonde ele me dá a autorização, através do meu certificado, de entrar dentro do ambiente da Receita, especificamente no CPF dela, olhando o cadastro, olhando as dívidas, olhando a possibilidade de um parcelamento se tem uma dívida, tudo coisas que facilitam muito a vida nossa no dia a dia. Então essa talvez seja a maior novidade que nós poderíamos considerar aí. Tá? Certo. Marcos, e este ano, quem é obrigado a declarar imposto de renda? Bom, então são vários os princípios, mas vamos colocar o primeiro, que é o básico, uma pessoa que ganha. As que ganhou no ano passado acima de R$ 25.600, ela tem a obrigação. Ok? Todo mundo que ganhou acima de 25.600 tem que declarar. Independente de qualquer outro elemento, ela é obrigada a declarar. Certo. Muito bem. Fora isso, ela na atividade rural, ela teve um rendimento na atividade rural acima de R$ 128 mil, certo? Ela também é obrigada. Só que tem também a questão dos bens. E é muito bom a gente colocar o seguinte: tem gente que fala assim, mas eu não ganhei 25.600, tá, tô fora. Não, mas algumas perguntas têm que ser feitas, né? Um outro caso, por exemplo, que os teus bens, somado, carro, casa, terreno, moto, conta de poupança, aplicações, se a soma de todos os valores ultrapassarem os 300 mil, mesmo que você não tenha ganho 25.600 no ano, você também é obrigado, tá? Então o que nós temos? Nós temos variáveis, tá? Mas essas variações precisa tomar muito cuidado com isso, porque a pessoa tem o seguinte: mas a minha casa eu passei pelo valor venal, então ela vale muitos ainda hoje ela falam vale assim, né? 12.600. Não. Quanto realmente vale o seu imóvel, tá?
Então tem que se considerar o valor do imóvel, tá? Às vezes as pessoas entram nessa. Outro dia, não vamos esquecer que outro dia eu vi a declaração do presidente do Banco Central e ele tem uma big casa lá com o valor de 1 centavo, né? Quer dizer... E ele não caiu na malha fina? Não sei, né? Mas não é porque ele é presidente do Banco Central, não é por isso não. Tá? Então o que nós temos aí? Tem que ter uma realidade em cima disso. Eu digo o seguinte, na dúvida, faça a sua declaração. É uma obrigação simples, não é uma coisa complicada de fato, tem que se tomar uma série de cuidados, né? Infelizmente, a Receita, para alguns, a Receita tem sido muito dura ultimamente. Por quê? Porque os erros têm sido penalizados de forma dura. Ainda que de boa fé, né? A pessoa não teve a intenção, de repente, de burlar a Receita, mas ainda assim acaba sendo penalizado. Val, a Receita não olha a nossa cara, a nossa dignidade, a nossa coerência. Ela olha a nossa declaração. Então a Receita, ela não escolhe quem é bom ou quem não é. Há uma máxima de um auditor que nós tivemos outro dia em Bauru, através de uma palestra, e 2 auditores da Receita estiveram conosco, e ele disse o seguinte: gente, não mande ninguém aqui para conversar comigo. Se a pessoa tiver um problema, ela tem que fazer isso documental. Ela tem que documental, seguro, uma documentação segura que prove aquilo que ela está querendo dizer. Não adianta vir me contar história. Ou seja, chorar não resolve. Não, senhora. Entendeu? E eu conheço essa história, Val. Me alongar um pouquinho. Há mais ou menos 25 anos atrás, eu fui um dia em São Paulo conversar com um procurador, num cliente. Eu era funcionário na época, ainda não tinha escritório. E eu fui tentar resolver um problema e tinha um procurador no centro de São Paulo, naquela rua, acho que é Prestes Maia, uma coisa assim. E eu cheguei lá e esse homem trabalhava 2 horas por dia. Foi uma cena muito interessante. E tinha uma fila de pessoas. E eu precisava apenas da assinatura dele num parcelamento que eu queria fazer para uma empresa em qual eu era empregado, que a gente precisava para poder tirar certidão negativa. Isso eu não fazia por aqui, tinha aqui em São Paulo, né? Meio antigo, mas é real. E ali tinha pessoas, eu fiquei 1 hora e pouco esperando, porque eu fui o último lá. Eu tive que ficar sentado porque ele me jogou para o último, e eu vi gente chorando, tive gente maiando as coisas, tive gente chutando cadeira, porque ela tinha o problema e vinha se manifestar. Ele falava: eu não posso fazer nada. A senhora teve o problema, sua casa foi penhorada, ou aconteceu assim, sinto muito. Então o resultado, a Receita olha aquilo que nós apresentamos. Daí a necessidade de um critério muito bem elaborado na hora de fazer o seu imposto de renda. Ô Marcos, retomando essa sua questão anterior, que você falou que pessoas que ainda que não tenham conseguido aí ultrapassar esse limite de 25.600 anuais, mas tem bens totais acima de 300 mil, né? Tá. As pessoas têm medo, às vezes, de informar essas coisas para a Receita com medo de pagar imposto. Quem tem esses bens acima de 300 mil paga algum imposto, mesmo não tendo rendimento? Vamos colocar o seguinte: a Receita, ela não se preocupa com o que você tem. A Receita se preocupa com aquilo que você ganha. Se você tem, de algum lugar veio. Então, o que precisa é a informação da origem desse dinheiro. Mas se eu tenho uma casa, digamos, no valor de 300 mil, essa casa já tenho ela há 10 anos. Vou fazer a declaração agora, e daí? E o passado? Você, partindo do princípio de que você recebeu, ou comprou, ou ganhou em doação, você devia ter feito essa declaração anteriormente. Se eu não fiz? Então, comece o quanto antes. Tá, entendeu? Mas eu tenho alguma penalidade? Não, eu tenho que fazer uma retroativa? Não, nesse momento não há penalidade. Eu acho que declarar teus bens, declarar o que você tem, quanto antes você começar, melhor. Tá? É claro que existe uma lógica, e a lógica é o seguinte: qual é a origem do dinheiro daquilo que você adquiriu? Tá? E é aí que a Receita está preocupada. Então, às vezes a pessoa... por que a Receita hoje tem um controle a nível de cartório, a nível de conta bancária, a nível de cartão de crédito, a nível de Ciretran, a nível de compra de tantos bens? Justamente porque, se a pessoa não declarar, o que a Receita praticamente já sabe, ela vai questionar amanhã o seguinte: da onde saiu o dinheiro para você comprar esse imóvel? Então ela não vai discutir o imóvel e nem está preocupada com isso. Ela está preocupada que, se você ganhou, você deveria ter declarado. E se por isso
gerou a necessidade de imposto, você devia ter pago. Ou seja, em algum momento a Receita vai me pegar. Corre-se o risco, tá? Corre-se o risco, sim. Então, o que ocorre? O que é bom? É que a pessoa é o seguinte, declare. Há muitos casos, é muito comum no escritório, pessoas que chegam lá e falam assim, mas eu nunca fiz. Não tem problema, começa-se, tá? Já houve um caso até que veio através do Marcelo, lá de Ribeirão Preto. Marcelo, é o Marcelo Marque, que é o meu assessor direto para assuntos do imposto de renda. Certo. Né? E o Marcelo me trouxe um caso outro dia lá de Ribeirão, do tio até da namorada dele, em que ele nunca houve a preocupação e ele teve um problema muito sério. Então o que nós fizemos? Fizemos nos últimos 5 anos, fizemos tudo aquilo que devia ter sido feito antes, tá? Qual a penalidade? Ele pagou as multas que tinha que pagar, mas ele deixou tudo regularizado da maneira que tem. Então, isso é uma possibilidade. Você pode a qualquer momento também regularizar a sua situação, mas é aquele caminho. O que eu oriento? Que a pessoa tenha consciência e comece a declarar. Existia uma história antiga, né? Que você só aparecia, você só existia se você se mostrasse. Eu lembro que há muitos anos atrás, uma vez uma pessoa falou assim, mas o senhor não declara imposto de renda para a pessoa? Ela falou, não, eu nunca declarei nada, a Receita nem sabe que eu existo. E isso é do tempo do Zagaio, né? Isso mudou. Mudou muito. Deixa eu colocar um detalhinho que escapou, que me veio na cabeça agora. Se você teve qualquer dos meses do ano passado restituição, ou melhor, desconto de imposto de renda, na hora de receber as férias, na hora de receber o 13º, alguma coisa que gerou, que seja de R$1, isso te obriga a fazer a sua declaração, tá certo? Mesmo que eu não queira ter esse R$1 de volta, digamos. Não tem problema. O fato de você ter um valor descontado obriga, independente de você ter alcançado a renda, ou não ter bens, ou não ter nenhum tipo de obrigação, só o fato de ter sido descontado no único mês te obriga. Às vezes a pessoa trabalhou um mês no ano inteiro, recebeu R$5.000 por aquele serviço, houve um desconto de imposto de renda, mas 5.000 não atingiu os 25.600. Eu não preciso, precisa, porque você teve desconto, ok? Isso é muito, muito, muito importante, que há muitos casos, e quando a pessoa descobre? Quando o CPF está suspenso. Isso é motivo de suspensão, então, de CPF? Claro que é. Porque é o seguinte, não é a restituição nem o problema, é a falta de entrega da declaração, que gera os CPFs pendentes de regularização e o CPF suspenso e até CPF cancelado. Porque às vezes a pessoa olha lá no valor a restituir, tem lá restituição R$50. Ela pensa assim, olha, para fazer uma declaração eu vou gastar R$100, então não compensa fazer a declaração, não adianta. Ela é obrigada a fazer. Ela tem que declarar e ela vai descobrir isso lá na frente e vai ter que fazer. Aí, para recuperar o CPF ou para regularizar o CPF, ela vai ter que primeiro entregar a declaração. Paga multa também? Ou você paga. Que legal, né? A Receita não tem. Não interessa se o problema é pequeno ou grande, a multa vai existir sempre. Certo. Tá? É a forma que eles têm de poder realmente fazer a coisa andar de maneira bem séria, né, Eva? Ô Marco, e uma certa polêmica esse ano em torno do imposto de renda foi levantada pela OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, com relação a esse teto, a esse mínimo, a partir de 25.600 tem que fazer a declaração. A OAB entrou com uma liminar, ela não conseguiu levar essa liminar adiante, mas o processo tá em julgamento, né? Eles querem, hoje dá uma média de 1.800 ao mês, né, para se fazer a declaração, eles querem elevar isso para em torno de 2.700 ao mês. Como que você vê isso? Está sendo julgado ainda e a gente está já com prazo final aí para entregar essa declaração. Olha, eu achei esse trabalho da OAB fantástico. Eu acho que é isso mesmo que tinha que ser feito. Mas meio tardio, não foi? Porque eles entraram com essa ação dia 10 de março. Infelizmente sim. Se fosse para usar ainda esse ano, com certeza devia ter sido antes. Mas antes tarde do que nunca. Tá. Porque é o seguinte, a defasagem nos valores hoje é muito grande. Eu tenho casos de pessoas que até 3, 4 anos atrás nunca pagou imposto. E nos últimos anos, às vezes por uma pequena diferença que ele recebeu no ano, ele passou a ter esse encargo
e que não sei, não vou dizer se é justo ou não, ou injusto, porque não sabe, não sei se seria esse o critério. Mas o que nós temos é o seguinte: foi fantástico essa questão da OAB, é necessária essa correção, sem dúvida nenhuma, só que, até por uma declaração dos membros da OAB, que eu li a semana passada, na sexta da semana passada, eles mesmos não acreditavam que isso pudesse ser julgado ou ser discutido ainda dentro desse período até 30 de abril. Mas tem gente esperando para fazer essa declaração de imposto de renda com base nessas informações. Tem. Por quê? Se a pessoa tem imposto a pagar e houver essa mudança, isso significa muito. Tá? Ela vai ter menos a pagar ou não vai pagar. Exatamente. Mas isso significa muito também para os cofres do governo. Ok? Parece que essa mudança é insignificante, é poucos valores. Mas há uma informação que a renúncia fiscal desses valores, a falta de recebimento disso, é muito dinheiro. Tá? Algo em torno de 180 milhões de reais. Tá? É que eu li outro dia. Mas, digo, dificilmente mesmo vai ser possível dentro ainda dessa declaração. Mas que se mude, se melhore e que valha para a próxima declaração, não tem problema. Tá? Quer dizer, não, porque aí vai valer já para o decorrer desse ano, tá? E em muitos casos a pessoa não vai ter desconto de imposto de renda no próprio salário no mês a mês, né? Mas caso isso ainda valha para esse ano, esse julgamento aconteça antes do dia 30 de abril, tá. Quem já fez a declaração, pode quem já entregou? Pode retificar, claro que pode. Vamos imaginar, você entregou a sua declaração, constatou-se que a isenção aumentou. Com isso, aonde você entrou, aonde encaixou o seu salário na tabela progressiva do imposto de renda, você caiu, talvez tem pessoas que pagam 22, tem pessoas que pagam 15, tem gente que paga 27. E aquilo te garantiu um imposto menor. Cabe retificação, sim, claro que cabe. Não há dúvida que sim. Se isso for resolvido às 10 horas da noite do dia 30 de abril, quer dizer, todo mundo tem esse direito. Até aumento de restituição, isso melhora para todo mundo. Tá? Você falou que quem tem que pagar, no caso o imposto de renda, o interessante é que deixe mais para o final para se fazer a declaração. Agora, quem tem imposto a restituir, o ideal é que se faça quanto antes. Deixar por último, né? Eu não gosto porque, né, teve uma época que chegava dia 20, dia 15, dia 20, aquilo ficava uma loucura, né? E imposto de renda não pode ser loucura. Imposto de renda tem que ser feito com critério, com calma, com muita atenção. Então a correria não ajuda nem um pouquinho, né? Mas nada, sim, né? É que você vai pagar a primeira cota de imposto a pagar, Val, no dia 30 de abril, ok? Então você tem até o 30 de abril para pagar a primeira parcela, se você resolver dividir. Se você quiser pagar à vista, mesmo assim você tem até 30 de abril. Então, de fato, a restituição é que dá mais aquela ênfase na questão de ter pressa, para poder pegar logo, né? Para receber logo. E se eu não tiver dinheiro para pagar essas cotas nesses dias? Isso dá o quê? Isso dá multa? Isso dá alguma outra penalidade? Isso é um péssimo negócio, né? Porque você é o seguinte, a cada dia que passa é ponto 33 ao dia, né? É ponto 33 ao dia e até chegar aos 20% de multa, tá? Mais juros, tá? Então, o resultado, a cada dia que você atrasa, vai ficando pior, até atingir os 20%. Então, 20% mais juros, pensa, né? Na atual circunstância. É melhor reservar o dinheiro e pagar. Quer dizer, evitar porque é amargo, né? Quer dizer, é caro, é muito caro. Né? Certo. Ô Marcos, nós temos dois tipos de declaração, que é a simplificada e a completa. Em que casos uma é mais vantajosa que a outra? Olha, não é vantajosa assim, né? Vamos colocar o seguinte. Qual que é menos pior? Para alguns é assim mesmo. O que você tem é o seguinte, a partir do princípio que você tem despesas com educação e com saúde, você tem dependentes, né? Se você está nesses três âmbitos, claro que a completa tende a ser melhor. Qual a diferença? É que uma você tem um desconto padrão, ok? Que tem um limite. E esse desconto padrão, você tem que verificar se ele é mais vantajoso do que a soma de todas as despesas dedutíveis que você teve no decorrer do ano.
E é muito importante as pessoas ficarem atentos nas despesas com dependentes. Ok? Em que sentido? Em sentido de que nem todas as despesas com dependentes, dependendo a forma, são dedutíveis. É uma coisa muito interessante, porque a Receita, ela costuma pegar momentos e temas. O que significa isso? Houve-se um trabalho muito grande envolvendo a questão das despesas de saúde. Muita gente andou abusando, muita gente andou pagando para ver, tá? E muitas declarações tiveram as suas despesas glosadas, ou seja, a Receita não concordou, não aceitou. Então, mas o que seria isso? Por exemplo, se eu tirar lá uma nota fiscal, um recibo de laboratório, de dentista, de médico, tudo isso é válido? Ou tem alguma forma de eles não considerarem alguma coisa? Tudo isso é válido, mas tudo isso tem que ser dentro de uma coerência. Ok? Não se justifica uma cirurgia de 10 mil reais, que pode custar, desde que você comprove. Um tratamento dentário de 15 mil reais. Por quê? Tem que haver uma consideração, você tem que fazer uma análise entre o que a pessoa ganha e o que a pessoa gasta. Ou seja, nada de nota fria ou superfaturamento. Não podemos esquecer que... As pessoas fazem isso ainda, diante de todo... Hoje isso mudou muito. Mas eu tenho um caso absurdo, que algumas pessoas com certeza vão lembrar. Há muitos anos atrás, uma pessoa que eu não sei quem é, não tenho a mínima ideia, mas foi hilário, ela botou uma propaganda no jornal daqui de Jaú, oferecendo recibo médico. Entendeu? Poxa. Quer dizer... Que coragem. É doido, né? Quer dizer, uma coisa que foi um assunto que foi parar em Bauru, tá? Porque isso como é que você vendo o recibo médico, quer dizer, tá doido, né? Quer dizer, e havia um anúncio especificamente oferecendo o recibo médico para vender. Quer dizer, não é bem por aí não. Então a Receita ela tem tido muita atenção na questão médica, tanto é que ela se vale da de média, aquela declaração que eu disse agora há pouco, que vem das clínicas, que vem dos laboratórios, que vem das empresas de saúde. Tá? Ainda os médicos particulares não são obrigados a fazer essa informação, tá? Creio que no futuro isso vai acontecer. Aí não tem jeito mesmo, tá? Vai ser aquilo que tiver declarado tem que ser. Mas há casos em que mesmo que a pessoa tenha feito aquilo, e eu acredito que a maioria faz, de maneira coerente, a Receita põe em dúvida e quer que você comprove. Eu tenho casos, por exemplo, de clientes que tiveram cirurgia por acidentes, ok? Cirurgias sérias, que tiveram custo, com prótese e tudo, e a Receita exigiu comprovação. Então aí fizemos toda uma documentação, com raio-x, com receituário médico, com todo um trabalho de explicações para mostrar que aquilo era verdade. Aí nós vamos seguir para frente, dependentes. Dependentes é outro fato. Tem gente que adora pôr avó, bisavó, a tia, a não sei quem, enche de gente a declaração, achando que a Receita vai... Tá, isso tem sido problemático. Por quê? Nem todos se enquadram. Há situações em que se enquadram, situações que não. E muitas vezes a Receita até peça que comprova a dependência. E como que você faz isso? Avô, tio, tia, essas coisas. Se mora com a pessoa se ele na mesma de fato residência, não. Ou também não tem nada a ver. A pessoa tem que ser dependente de fato. Tá? A pessoa... Mesmo morando numa outra casa? Não, você pode. Há casos, eu conheço gente que cuida de pessoas, mantém, paga empregada, paga medicação, paga tudo, cuida da pessoa mesmo à distância. Tá? Mas isso tem que ser comprovado. Tá? E desde que só é possível que a pessoa seja dependente se ela ganhar menos que 20 mil reais por ano. Quem ganha acima de 20 mil por ano não pode ser e não é dependente de ninguém. Não é isso mesmo, Marcelo? 20.300 e pouco, né? Quer dizer, exatamente. Então essas pessoas não podem. Então esse é um outro cuidado, tá? Que há casos e há casos. E por último, que tem sido a grande bola da vez, a questão de previdência privada e principalmente plano de saúde. Okay? Plano de saúde é outro cuidado que cada um tem que ter. Não é porque tem 14 na família que você pode juntar todo mundo e jogar dentro da sua declaração e abater todos os valores.
tá? A questão de 2 ou 3 anos, as empresas de plano de saúde têm colocado, têm informado a Receita o nome de cada um dos beneficiários naquele plano que você paga. E nem todo mundo é seu dependente e nem todo mundo você pode abater porque você paga. Ah, mas eu pago para o meu filho. Mas se seu filho já tem a declaração dele, tem renda própria, isso não é despesa. A não ser a sua parte no plano de saúde. Então, esses são outro fato que precisa se atentar. Você entende? Você veja, Val, como é que a Receita trabalha? Ela vai se cercando de informações e depois ela cruza com aquilo que você põe. Na verdade, a Receita quer saber só se você está mentindo ou não, né? É. De certa forma, ela já tem as informações. Tem sentido a tua afirmação, eu concordo. O Marco, ainda voltando a essa questão dos dependentes, eu acho assim, o que talvez mais faça com que as pessoas caiam na malha fina é justamente isso. Elas declaram o dependente e esquecem de declarar a renda do dependente, né? Às vezes é um pai que é aposentado, não declara esses vencimentos e tudo mais. Isso acaba fazendo com que a pessoa caia na malha fina mesmo. Uma pessoa me procurou a questão de uns 2 meses atrás. Aonde? Mais uma questão. Claro. Às vezes, nem sempre compensa você declarar um dependente justamente por conta da renda. Perfeito. Explica pra gente. Teu raciocínio, o que você falou agora é perfeito. Mas deixa eu só colocar uma situação. Uma pessoa me procurou a questão de 2 meses atrás, aonde há mais de 15 anos, mais ou menos, ela punha os dependentes, as 2 filhas. E as 2 filhas começaram a trabalhar o ano retrasado. Certo. Mas o hábito... Com carteira assinada. Tudo, com rendimento. O hábito... Ele tal. Foi uma coisa até engraçada, que ele falou, eu nem me dei conta que tinha feito isso. Muito bem, ele recebeu um auto de infração. Nesse auto de infração veio aplicado o imposto calculado sobre o salário que as filhas ganharam, somado ao dele, e com uma multa de 150%. Então você imagine, né? Quer dizer, achando que ele teve um benefício. O dependente está hoje 2,063, né, Marcelo? 2,063. Quer dizer, ele teve um benefício de R$4.000 na base de cálculo, certo? Você multiplica o imposto sobre isso, não é 4.000 a menos imposto, é 4.000 de base de cálculo, tá? E em compensação, o que acontece? Uma ganhou 12.000 e pouco, outra ganhou 18.000 e pouco. Veio 30.000 de base de cálculo para ele poder aplicar 27,5%. Isso deu quase R$18.000 com multa e tudo. O cara falou, pelo amor de Deus, o que eu faço? Então o resultado, peguei e fiz, né, uma explanação para a Receita, explicando que ele realmente errou por total descuido. Não foi má fé, não foi nada. E por bem, né? Como eu falei para ele, seu santo é forte, eu disse isso para ele. Ele retificou-se a declaração, não se considerou dessa maneira, só que excluiu os dependentes da declaração original dele. Então ele ficou a pagar 1.000 e pouco de imposto, quer dizer, ficou bem melhor do que ele estava. Mas necessariamente a Receita não vai agir sempre assim. Eu tenho a mesma história envolvendo uma outra pessoa e que eu não consegui 100% de êxito, não. Consegui resolver uma parte, mas a Receita mesmo assim ainda continuou aplicando, foi dura com esse caso, tá? Então há casos e há casos. Então o que significa? Por dependente e se esquecer que ele tem rendimento, péssimo negócio. Há casos em que o dependente tenha rendimentos e ainda assim compense colocá-lo como dependente? Olha, se vamos imaginar que se o dependente não tem gasto com educação, o dependente não tem gasto com saúde, e nós pensarmos que o valor do dependente hoje é de R$2.060, R$2.063, pouquíssimos, né, Val? Tá? A não ser que realmente esse dependente tenha uma estrutura toda e que você concorde que mesmo pagando imposto sobre o salário do dependente ainda é vantajoso. Tem que fazer isso no lápis e fazer pelo menos 2 vezes para ter certeza, tá? Vejo que seja, não olho com assim, vale a pena. Não, nem a maioria das vezes não vale a pena. Muito pelo contrário, eu acho que a partir do momento que a pessoa tem a renda dela, ela deve fazer a sua declaração e até logo, muda-se isso aí,
porque é uma nova etapa e tem que ser desvinculado totalmente do jeito que era antes. Marcos, a gente já falou alguma coisa sobre gastos com saúde. E a questão dos medicamentos? O medicamento não pode ser declarado como gasto de saúde. Olha, nem aqueles de alto custo? Val, vem ano e vai ano, então começa a se falar, óculos vai ser abatido, remédio vai ser dedutível, melhor dizendo. E assim outras coisas vão ser. E passa-se ano e nada disso é. Não, a medicação hoje, ela não é considerada, tá? Se nós partimos de um princípio básico, o que seria saúde hoje? Saúde é o recibo do médico, é a nota fiscal do laboratório, tá? É os gastos numa internação com a nota fiscal do hospital, certo? Então é aquela coisa básica, mas não os pequenos valores, apesar que pequenas maneiras de falar, né? Porque tem remédio que é caro, né? Quer dizer, mas eles não são hoje permitidos o abatimento. Deveria, lógico. Se você pensar em saúde, você tem que pensar em medicação, você tem que pensar num óculos, você tem que pensar numa série de coisas que influenciam, tá? Mas aí eu vou te dizer que o que pega mesmo na despesa com saúde é a prestação de serviços, tá? É a prestação de serviço do médico, é a prestação de serviço do hospital, é a prestação de serviço do fisioterapeuta e assim vai, da clínica. Quer dizer, então o que você pode abater de fato são as prestações de serviço que esses profissionais fazem para você, ou prestam para você. Certo. E na área da educação, o que é dedutível? Outro dia eu estava em Brasília e perguntei para essa pessoa que eu estava até no apartamento dele, que é um amigo do irmão da Cristina, minha esposa. Eu falei assim para ele, quanto custa hoje uma escolinha aqui em Brasília? Ele falou assim, mais ou menos, uma escolinha infantil, 2.800, 3.000, né? Então o resultado, por que eu fiz essa pergunta para ele? Porque hoje é permitido em educação 3.200, só o Marcelo vai confirmar para mim, tá, se eu não me engano são 3.200, é isso? Então são 3.200 por ano, só que lá em Brasília se paga isso por mês, né? Então o que você pode abater como educação hoje? No máximo R$3.200. Poxa, né? Ou seja, praticamente nada de... Dividir isso por 12, filhos... vai dar uns 200, né? 250, 260 aí por mês, né? Onde nós vamos achar isso, né? Acho que nem lá no Nordeste, naquelas escolinhas lá que o pessoal senta naquelas cadeirinhas de, né? Judiação debaixo de árvore, debaixo de mangueira, acho que capaz de que gasta um pouco mais. Mas é isso que a legislação permite. Gasto com creche é dedutível? Gasto com creche? Não, senhor. Não. Só realmente o ensino fundamental, médio, exatamente. Profissionalizante também é dedutível? Profissionalizante, não cursos de inglês, essas coisas que não também são. Não. Lembrando que talvez a única vantagem que nós vamos considerar é que um filho que você pode considerá-lo como dependente até 21 anos, pelo fato dele estar fazendo faculdade, isso pode ser até 24 anos. Tá? Até 24? Até 24. Então, 24 se estiver cursando, tá? Algum tipo de escola ou de faculdade. Então, depois disso também não pode. Quer dizer, o que também, né, necessitaria também um resumo, porque há casos que passam disso, né? Que a pessoa vai muito mais longe, mas não tem. Mas de qualquer forma, nós vamos considerar que 3.260 dá para, na opinião do governo, dá para tranquilamente resolver o problema da educação. É por isso que a nossa educação está da forma como está, né? Sem querer criticar, mas acaba sendo isso mesmo. Ô Marcos, e o que é uma declaração conjunta? E em que casos que isso funciona? A declaração conjunta, ela pode ser feita, né? Quando há o casamento, quando há marido e mulher, ou como você, né, hoje em outros casos também, e que permite que se faça uma declaração para os dois, tá? Quer dizer, uma só para dois. Esses outros casos que você me falou, antes de nós começarmos a entrevista, eu tinha te questionado com relação a relações, uniões homoafetivas. Nesse caso também funciona?
Se há uma união estável, sim, senhora. O que é uma união estável? Uma união estável é que não é uma coisa, né, de pessoas distantes, mas pessoas que vivem pelo menos há 5 anos, exatamente. Ou ter filhos em comum. Perfeitamente. Tá? Aí já entra na área de direito, né? Aí eu já, né, preciso pensar para responder. Tá? Mas é que muitas vêm do costume, né? Mas isso é uma coisa interessante, porque eu acho que uma união estável, independente de ser homem e mulher, ela hoje é respeitada, né? E isso faz parte do mundo atual e a gente não pode nunca colocar isso de lado. Então o que significa? A declaração conjunta, ela pode ser feita. É vantagem ser feita? Aí já é uma outra história. Por quê? Em algum momento tem alguma vantagem? Você às vezes tem, porque o que acontece? Vamos supor no caso em que Porque aí não é declaração com dependente. Não, aí você pode, mas até pode, tá? Você pode considerar, lembrando que os dependentes, Val, ele vale só para um dos que declaram. Se você abater dependente para o pai, você não pode abater os dependentes na declaração da mãe, ok? Você pode fazer apenas um dos casos. Não existe dependente dos dois para o imposto de renda, tá? Quer dizer, isso é uma coisa também que a Receita tem focado muito e tem conseguido fiscalizar isso muito de perto, tá? Está meio errado também, né? Os dois cuidam, né? Os dois cuidam, os dois gastam, investem. Ainda mais com os valores que são considerados. Sim, mas isso é que a legislação permite, né? Quer dizer, então o que significa? Que você pode ter os bens em comum numa declaração e fazer uma segunda. Como você pode fazer uma declaração só, incluindo o cônjuge, que no caso não vai fazer declaração em separado, e ela consta também na declaração, ou seja, marido com mulher, tanto pode ser a esposa junto com o marido, como pode ser o marido junto com a esposa, entendeu? Isso aí nada impede nada, ao contrário, é passível sim, só precisa ver se é interessante, tá? Eu sou partidário que é bom se separar isso aí. Aí você fez até uma pergunta e eu vou até me adiantar a sua pergunta. Como declarar esses bens? Tá? Tem duas formas. Você pode pôr 50% cada um, ou você pode declarar no cabeça do casal, dizendo que a declaração também do cônjuge, entendeu? Você pode citar na declaração do casal. Então isso é uma coisa que não é assim tão complicado não, pelo contrário. Marcos, e no caso de declaração de pais separados, como ficam os filhos? Em que declaração que eles entram? Por via de regra, isso cabe uma análise mais detalhada. Por via de regra, é aquele que tem a guarda do filho. Tá? Quem tem a guarda pode declarar o filho como dependente. Exatamente. E quem paga a pensão alimentícia? Paga a pensão, teórica, vamos dizer que friamente não, mas há casos em que cabe interpretação e cabe uma discussão maior. Tá? Mas aí no caso, essa pensão alimentícia ela também é declarada. Quem paga e quem recebe é obrigado a declarar. Certo. Ok? Quem paga tem algum desconto por conta disso? Não, ou não? senhora. Só declarar? Não, essas coisas não tem. A Receita não quer nem saber. Tá certo. Um outro caso, existe a idade, existe alguma coisa que faça com que a pessoa deixe de fazer uma declaração? Val, não tem não. Pelo contrário. Tem gente que acha que chega numa certa idade e não precisa mais se preocupar. Votar. Chegou em determinada idade não precisa mais. Não, isso a única coisa que se beneficia são pessoas acima, o único benefício, melhor dizendo, são pessoas acima de 65 anos que têm um valor maior de isenção. Tá? Então, o que significa? Que a pessoa, por exemplo, se eu e você temos 25 mil de isento, a pessoa acima de 65, isso praticamente dobra. Tá? Então isso é uma coisa que a Receita ofereceu e que faz diferença, parece que não, mas faz um benefício muito grande. Mas o fato da pessoa ter 80, 90, 100 anos não desobriga ela de ter, não. Ao contrário. Agora, existem casos em que as pessoas pegam os bens, passam para os filhos, ou põem usufruto, ou coisa parecida, em que elas praticamente não só têm aquela pensão em si, que não atinge o valor
o valor necessário, muito pelo contrário, aí de fato elas não precisam mais se preocupar com isso. Mas eu tenho clientes com 90 anos que declaram que são donos de propriedades, que são donos de tantas coisas que tem que fazer. Tá? Marcos, são obrigadas a fazer. certo. E o contribuinte que veio a falecer em 2013? Os parentes, como é que fica isso? Tem que continuar declarando? Se partindo do pressuposto de que essa pessoa não tinha nada, mas declarava, eu vou dizer que ela é obrigada a fazer a declaração de encerramento, que eu diria, não é esse nome, na verdade é uma declaração de espólio. Mas é o seguinte, é uma Quem faz isso? no ano seguinte ao óbito da pessoa, um dos familiares, inclusive até citado, ela consta o nome dela na declaração, ela declara e põe todos os dados lá, onde finalizando a situação dele perante a Receita. Se a pessoa tiver bens, e esses bens forem em inventário, como obviamente irão, só poderá fazer o encerramento, a declaração de espólio definitiva, após o encerramento do inventário. Quando sair o formal de partilha, que a pessoa tiver a formal partilha e encerrou, nesse ano em que você vai dividir os bens para os herdeiros, você finaliza com a declaração de espólio definitiva, aonde aí se encerra. Mas enquanto não tiver pronto o inventário, tem que continuar entregando ano a ano. E se essa pessoa que veio a falecer em 2013, no caso, ela não tinha bens, mas tinha imposto a restituir, esse imposto vai para o familiar? Claro que vai, é líquido e certo. Tá? E vou dizer que se estava devendo, também a família vai ter que pagar. Ah, é? Claro. Entendeu? Resultado, porque... mesmo se não tiver bens? Aí fica mais difícil da Receita cobrar. Tá? Mas vai cobrar. Mas se a pessoa tiver bens, sem dúvida nenhuma, que é melhor pagar, não abandona não, porque isso depois dá problema. Entendi. Mas aí no caso, se quem faleceu tinha bens ou se o familiar tem bens? A justiça vai atrás de quem? A Receita vai atrás de quem? Não, exatamente dos bens do falecido. Certo. Ok? Porque tem gente que às vezes, amor, eu não vou pagar mais não, tá? Resultado, não é bem assim não, tem que pagar sim, tá? Às vezes tem, de fato tem a pessoa que vai embora e não tem nada, né? Um cachorro para amarrar pelo rabo e resultado que vai cobrar quem? Aí partindo desse pressuposto que a Receita não tem como receber, pode-se dizer que fica, mas eu vou te dizer que na maioria das vezes, ou na totalidade, paga, que é menos problema. Menos pior. Exato. Marcos, e no caso de aluguéis? Aluguéis é uma situação que já deu muitos problemas para quem faz imposto de renda. Tanto para quem paga como para quem recebe? Principalmente para quem recebe. Para quem paga, não há vantagem nenhuma, não é dedutível, não é nada, mas é necessário e a legislação orienta que a gente declare. Tá? Quem mora em casa alugada, paga o aluguel aí no caso, precisa declarar? Faz alguma diferença se não declarar? Precisa, diferença nenhuma. Tá? Mesmo porque o sistema já hoje já está muito bem atento a isso. Porque agora, quem recebe aluguel tem que se preocupar sim. Porque é o seguinte, existem casos em que quem paga o aluguel declara através da DIRF, há casos em que esses imóveis estão na imobiliária e a imobiliária informa através da DIMOB, tá? E aí você que recebe, a Receita tem duas informações no mínimo, sem contar do próprio locatário, né? Quer dizer, do próprio locatário, tá? Que também declara. Então, o resultado, o aluguel hoje é uma péssima ideia deixar de lado. Tá? Por quê? Porque a Receita hoje tem uma série de elementos que cruzam isso e as pessoas às vezes omitem isso e depois recebem, né? Depois lá na frente recebem uma cartinha, né? Bem desagradável, né? Com multa, com juros e aí... Com valores bem desagradáveis. Às vezes nem compensa, né? O aluguel que recebeu. Então precisa tomar cuidado com isso. Porque, como eu falei, a imobiliária, ela informa a Receita pela DIMOB. Mesmo que a pessoa que pague não seja obrigada a declarar. Tá? Então, resultado. Então, não pensa só no seu inquilino, não. Pense na imobiliária que você trabalha e pensa no contexto. Então, o aluguel hoje é uma situação bem perigosa para aqueles que
às vezes acham que omitir é a melhor solução. Certo. Uma outra pergunta, Marcos, e quem acabou fazendo um financiamento para compra de terreno e uma residência, por exemplo, imóveis, como declarar isso? Bom, você comprou um terreno e financiou. Financiei. Depois você foi você foi construir, você pegou um novo financiamento. O mesmo financiamento. Para poder pegar. Então o correto seria, você tem duas formas, mas a maneira mais simples é o seguinte: você declara a compra do terreno, certo? E informa os valores que você pagou até 31/12/2013. E declara no mesmo campo, você pode declarar a construção, tá? E somar os valores que você pagou do financiamento para a construção. Então dá para você, num âmbito só, num campo só, fazer a junção da informação. O que vale? Os valores pagos desde o início até 31/12/2013. Esse é o correto. Tá? Marcos, a gente já está encaminhando aqui para os momentos finais da nossa entrevista. O que dá para você dizer? O que mais causa dor de cabeça hoje? Olha, Val, eu acho que nós temos que tomar muitos cuidados. É como eu falei, as estatísticas mostram a quantidade de erros e os problemas. Hoje mesmo eu tive um cliente lá preocupado porque ele foi para a malha fina por um desencontro de informação. Falei para ele, isso é normal, faz parte. Cada vez mais a Receita vem se atentando e vem cercando uma série de fatores. Então o que eu diria? Tomar muito cuidado na hora de preencher. Tomar muito cuidado como utiliza e como a confecção em si, envolvendo as despesas, ok? Porque a Receita a qualquer momento pode prever que você comprove. E vou citar aqui um fato que eu tenho dito muito e vou insistir um pouco. Se você vender um imóvel, contado do dia que você passou a escritura, mais 30 dias, você tem que fazer uma apuração chamada GCAP para ver se a venda daquele imóvel gerou algum tipo de imposto ou não. Então, vendeu-se qualquer imóvel, há necessidade de fazer o GCAP até 30 dias. Por que até 30 dias? Independente de valor. Independente de valor. Para quê? Para você ver, apurar se houve ganhos ou não naquele negócio. Se houve ganhos, pode ser que haja também a necessidade de pagar imposto sobre isso. E não vamos esquecer que o lucro nas operações desse tipo é 15% de imposto seco. Tá? E a pessoa às vezes não faz e acha que deve fazer isso somente quando for fazer a declaração de imposto de renda lá em abril do ano que vem, certo? Do ano seguinte. O que significa isso? Que contando de 30 dias da data da escritura, ele vai pagando juros e multa até chegar lá, certo? E é caro isso. Então, vender um imóvel, vá num profissional da área, faça a sua apuração, tenha certeza. Essa apuração vai ser necessária porque ela vai ser anexado à declaração de imposto de renda no ano seguinte. E aí hoje eu acho que é o maior problema que muita gente está se descuidando. Então, em resumo, tomar muito cuidado no que vai fazer, muito cuidado com as despesas que for lançar e se preocupar que movimentação financeira a Receita tem, os bancos informam. Movimentação dos cartões de crédito, as mantenedoras de cartões de crédito informam, se eu não me engano, bimestralmente todo o movimento de cada um daqueles que utilizam cartão. Ou seja, não adianta declarar lá que você ganha pouco se o seu cartão está mais do que estourado num valor alto. Ainda, eu já vi casos de arrepiar até, né? Arrepiar a mesa, né? Em que a pessoa gasta aí 60, 70, 80 mil no ano e declara que recebeu 25, né? Quer dizer, que milagre, né? Isso gera o quê? Isso gera possibilidade de amanhã você ter que justificar. Ok? E aí? E para justificar? Então o resultado, e isso vai acontecer. Ok? As pessoas acham que não, mas a forma, eu vou só completar, né? Só para dizer o que eu queria dizer sobre isso. Movimentação bancária, cartão de crédito, despesas médicas, operações imobiliárias envolvendo as imobiliárias e o cartório que eles informam, tá? Toda a parte de veículos
que também os órgãos de trânsito informam a Receita. E aí vem navio, vem barco, vem avião, tudo isso nós temos uma celeuma de informações que a Receita vem colhendo. Então o que eu vou te dizer, o que eu vou fazer? Quer dizer, tenha consciência disso, ok? Que o sistema tem informações suficientes. Pode te pegar? Pode. Pode não pegar? Pode. Não é esse o critério. Porém, se houver um problema, como justificá-lo? Então, vamos se preocupar com o problema. Lembrando que na Receita Federal tem pessoas altamente preparadas, que sabem muito aquilo e estão acostumadas a lidar com toda essa celeuma. E imunes a choro também. Exatamente. Então não vamos achar que nós somos melhores ou mais espertos do que eles, porque não somos não, muito pelo contrário. Quer dizer, a minha experiência nesses 38 anos me ensinou que eu devo ter dois critérios quando eu vou fazer esse tipo de coisa. Porque quem vai olhar não vai talvez raciocinar como eu raciocino ou como aquele que estiver fazendo a sua informação. Então é só uma questão de coerência, entendeu? É a base para tudo isso. Ô Marcos, o fato de eu ter feito uma declaração de imposto de renda o ano passado, de já ter recebido, no caso, a restituição, isso quer dizer que eu já me livrei da malha fina, de uma possível outra peneira aí da Receita daquele período? Olha, dificilmente a Receita volta atrás de uma declaração que já foi processada, já foi encerrada, tá? Pode haver, por alguma circunstância alheia a isso, que necessite que a Receita vai verificar sua declaração ou coisa parecida. Já vi casos de pessoas que tiveram um problema com a Justiça e pediram que a Receita fizesse verificações, tá? Já sei de casos passei, mas são muitos poucos. A partir do momento que você fez a declaração, ela processou e encerrou, você recebeu sua restituição ou você pagou seu imposto, tá tudo processadinho, bonitinho no site da Receita, a tendência é que isso dificilmente se volte atrás. A gente tem percebido também que tem muitas pessoas que procuram fazer elas mesmas as suas declarações sem procurar um especialista, sem querer vender o seu peixe, mas isso é muito arriscado? Olha, Val, eu vou falar para você o que eu disse para uma senhora ontem no meu escritório. Ela falou assim, mas não sei o quê. Começou a falar, minha declaração não é nada. Eu falei, olha, eu falei assim, minha senhora, existe médico de 50 e médico de 500. A senhora escolhe de que maneira a senhora quer ser tratada. Então, o que eu quero dizer, tem gente que acha de fato que fazer uma declaração é pegar um papel de pão, entendeu? E escrever lá umas situações. Outro dia um desenho dos Simpsons, apareceu ele fazendo isso, né? E ele teve todas as penalidades. Foi uma coisa hilárica, mas de fato é a verdade. Então o que eu entendo é que o sistema está sendo muito bem alimentado e muito exigente. Nós temos um sistema fiscal de primeiro mundo. Infelizmente, a contrapartida não é aquela que nós merecemos, né? Ou deveríamos ter. Mas o sistema fiscal nosso é muito rigoroso. Então, o que significa? Claro que tem que ter critério na informação. Mesmo porque, depois que a coisa debandou, depois que a coisa aconteceu, não tem muito o que fazer. Tá? Então, daí a necessidade de você saber o que você está fazendo antes. Tá? É a história do tiro, entendeu? Puxar o gatilho e tentar correr atrás da bala é humanamente impossível. Quer dizer, é mais ou menos isso. Depois que você enviou tudo para a Receita, caiu na mão de um auditor, ele constatou ou entendeu que aquilo é um problema, aquilo não foi feito ou foi feito incoerente e gerou auto, dificilmente você vai recuperar isso daí. Tá? Você pode judicialmente recorrer, tentar provar de todos os meios, mas são pouquíssimos os casos hoje que você tem êxito quando você não faz com critério. Então não é uma questão não, eu acho que é uma questão em que tem gente que se cuida com farmacêutico, concorda? Quer dizer, tem gente que prefere um tratamento mais adequado. Quer dizer, se o problema for simples, pode ser que passe e não aconteça nada, mas se não for, ok? Às vezes você vai procurar um médico, já não há mais muito o que fazer. Então, com todo respeito à classe médica, sem querer fazer qualquer comparação com a nossa categoria, com a questão dos médicos, mas é uma maneira simples de tentar mostrar que você precisa fazer isso de maneira séria,
tá? Tem gente que acha que é porque tem que pagar para fazer isso. Ué, não paga. Paga para ver, né? Tá certo, então. Marcos, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio da TV Câmara. Com certeza, né, informações muito úteis aí para o nosso público da TV Câmara. E eu que agradeço, Val. Eu agradeço mesmo, de coração. Marcos, muito obrigada pelas suas informações. Com certeza, o que você nos passou aqui vai ser muito útil para o público da TV Câmara. Eu que agradeço, Val. Agradeço realmente, porque é uma oportunidade, né, que a gente poder passar uma realidade que muitos não estão acostumados, mas que é muito importante as pessoas entenderem e saberem com aquilo que elas estão lidando. E eu que agradeço de fato essa oportunidade. Marcos, quem precisar de mais alguma informação, quiser te procurar, algum telefone, endereço para contato? Tem. Nosso escritório está lá na Alameda Coronel Joaquim de Oliveira Matozinho, 128, aqui no centro, um pouquinho acima do supermercado Dia aqui do centro, certo, né? 3 casas acima do supermercado. E o telefone é o 3622-9291. Se precisar até mesmo alguma informação que a pessoa precise, não tem problema. Pode nos ligar que estamos lá à disposição. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada também pela sua audiência, você que nos acompanha pelo canal 99 da NET, também pelo canal 10 NET Digital e ainda no 61.4, canal aberto e digital. E obrigada a você também que acompanha as nossas postagens no YouTube e no Facebook. Até mais.